Cláudio Marsola, pessoal. Culto do dia 1º de junho de 2022. Como este culto que Deus tem preparado pelo sistema online tem trazido, assim, bastante edificação à nossa irmandade. Parou. Vamos ver quantos segundos o Marsola conseguiu rodar sem a gente ver uma bobagem. 11 segundos. Foi 11 segundos e a gente já parou para fazer a primeira análise. Primeira coisa, ó, em 11 segundos tem duas coisas que eu quero comentar aí. Duas coisas. Primeira, ele falou, Deus preparou. Deus preparou, né? É uma contradição muito grande, porque antes não era Deus. Antes era o diabo, era o demônio. Porque o YouTube que aparece do celular, na televisão, como a gente já mostrou aqui, né? Pessoa ajoelhada na frente. Antigamente era do diabo e hoje é de Deus. Eu preciso entender isso aí. Será que Deus comprou a concessão do diabo? Será que foi isso que aconteceu? Deus foi lá e falou, não, eu vou comprar a concessão, porque tá chegando a pandemia, eu como sou Deus, eu tô enxergando o futuro, eu vou comprar a concessão para poder ir lá no Brás, eu vou descer lá no Brás numa nuvem, no dia das Assembleias Geral, e eu vou dar nova revelação para eles, eu vou desdemonizar a televisão. Então, é muita hipocrisia e pouca desculpa, e não pedem desculpa a ninguém, tá? O segundo ponto é que ele está dizendo aqui agora que o culto online está ajudando eles, que está ensinando muito. Eu queria saber de que ângulo vocês acreditam que está ensinando eles. Se for ensinar a nós o que não se deve fazer, se for ensinando a nós o que é realmente a CCB, uma igreja com todas as características de uma seita, eu concordo com ele. Agora, ensinar Escritura, palavra de Deus, até hoje eu não vi nada. Não estou exagerando. Até hoje, quantos cultos eles já fizeram aí, gente? Uns 300 cultos? Até hoje eu não vi nada que se aproveita no que eles falaram da tribuna. Me perdoa a franqueza, tá? Perdoa a sinceridade, tá? Eu vou tentar fazer essa análise aqui o mais sensato possível, né? Falando apenas aqui o que eu estou vendo e o que eu estou observando, tá bom? Então vamos seguir agora aqui, Cláudio Marsola, vamos ouvir o restante. E tem sido de muito proveito, por onde temos encontrado irmandade em alguns lugares, outras cidades, outros estados. É uma alegria só pelo culto e todos sempre falam para nunca deixar de existir este culto. Então, foi uma... Isso é controverso, viu, o Marsola? Porque tem muitas outras pessoas querendo que arranque o culto online, tá? Uma por causa que estão ficando envergonhados, e nesses conselhos, eles entram em contradição, gente, com pouca coisa de tempo para frente. Nesse mesmo conselho, ele vai falar que o pessoal do Paraná, lá do Paraná, da onde ele foi fazer uma visita, não está querendo o culto online. Mas neste exato momento, o Marsola dizendo, muitos irmãos pedindo para não parar, o que dá a entender? Que é unânime, ou seja, está todo mundo pedindo, mas não. Ele usa o que alguns diz conforme a conveniência. Ele escolhe o que alguns diz agora porque eu preciso falar bem, então eu escolho o que essa turma fala. Lá na frente ele vai escolher o que a outra turma diz. Entendeu? Então eles mudam, gente. É igual político. O político, ele vai falar o que você gosta, ele vai falar o que você quer ouvir, daqui lá pra frente ele muda o que ele falou, porque já não agrada mais tantas pessoas. Eles vão mudando de caminho, né? Vamos ver. Coisa muito boa que Deus preparou. Podemos dizer que da pandemia, Deus preparou esta grande bênção para nós. Olha aí, Deus preparou essa grande benção, tá, pessoal? Tópico de ensinamento 1971. Não deve ter esse aparelho em casa. Não devem ter. E irmãos de ministério que tiver o aparelho será
tirado a liberdade. Tudo bem, Marsola, você quiser falar agora que Deus preparou, mas antes de falar que Deus preparou, antes disso, você tem que falar que vocês erraram. Tá? Antes disso, vocês aparecem aqui e digam assim, ó, nós erramos e eu quero pedir perdão para vocês. Nós emitimos circulares em nome de Deus. Nós fizemos circulares dizendo que era Deus e nós estamos pedindo perdão. Aí depois disso, você pode falar que Deus preparou. Você não pode simplesmente tentar dar fim no morto. Você tem que fazer o funeral dele, Marcelo. Você não pode pegar o morto que vocês criaram aí e jogar em qualquer lugar e achar que ninguém tá vendo. Ele é muito grande, esse morto, muito, muito grande. Você tem que aparecer, confessar a culpa de vocês, tá? E pedir perdão. Vamos ouvir o restante. Culto para a nossa Irmandade, e não só para a nossa Irmandade, pessoas que nunca desejariam ou imaginavam estar num culto conosco, hoje o culto está dentro da casa dele. De maneira que famílias, que alguns não estavam congregando, já estão ouvindo. Outro dia um ancião me falou, eu precisava lembrar onde que eu encontrei ele. Ele atendeu durante um pouco tempo, ele atendeu 8 batismos de pessoas que queriam batizar em seguida, que não queria esperar a data do batismo, quando estava parado ainda os batismos foi. De maneira que o Senhor chamou muitas almas, selou muitas almas com a promessa, e isso virou uma benção. E a própria Irmandade nossa também está muito feliz, que em algum lugar... selou muitas almas com a promessa no culto online. Primeira coisa que é estranho ele dizer isso, porque como que ele sabe disso? Como que ele sabe que muitas almas foram seladas com a promessa? Testemunho a gente não vê lá. Na página não dá, no canal não dá para falar, porque lá eles não podem escrever. Eles não podem escrever lá, olha, irmão, estou sendo selado, fui selado agora com a promessa. Eu queria saber como que eles sabem disso então. A não ser que existe uma comunicação telepática, né? Ou seja, eles sabem o que estão acontecendo nas casas. Por que eu estou falando isso? Porque o que parece que o Marsola está fazendo aqui é apenas um discurso, sabe? Ele conjectura, ele nem sabe dessas coisas. Fala, irmão, Deus tem feito muitas obras. Muitas almas foram batizadas com a promessa do Espírito Santo. Eu fico tentando imaginar, como que ele sabe disso? Como que chegou essa informação nele? Porque sequer nem telefonar para lá não dá, porque eles não colocam o número do telefone em lugar nenhum. E será que o povo vai ficar ali, irmão, eu estou sendo batizado com a promessa agora? É estranho isso, sabe, gente? É estranho essas informações. Ou seja, isso parece ser só um discurso. É uma propaganda, sabe? Para querer vender o culto online, para querer dizer que o culto online é uma coisa de Deus. Aí ele fica tentando criar o resultado do culto online que não existe. Ou seja, ele quer trazer dizendo as coisas que Deus fez que Deus não fez. Cuidado, porque isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É dizer que o Espírito Santo fez uma coisa que ele não fez. Que ele não fez. Isso é perigoso. Vamos lá. Da obra de Deus, algum servo, é preciso dizer, não atendia o culto da maneira que se atende. E também não se explicava os conselhos de Deus da maneira que deve ser embasado na Escritura. Aí é complicado, hein, Marcelo? Marsola, você está falando que os irmãos não atendiam o culto do jeito que deveria atender. Eu não sei se tem um padrão. Eu também não vi vocês ensinar em nada como é que deve atender culto. Vocês simplesmente atendem. E o jeito que eu vejo vocês atendendo aí é o mesmo jeito que atende todos os irmãos do Brasil afora. Né? E aí você vem falar aqui, né, que
as pessoas estão aprendendo como nas escrituras. Pera aí, deixa eu até voltar aqui um segundinho para me ver o que foi que ele falou aqui. Ó, vamos ouvir. E também não se explicava os conselhos de Deus da maneira que deve ser, embasado na Escritura. Embasado, Marsola, vocês falam tudo fora das Escrituras. É o contrário, Marsola. A prova disso é que tem coisas que vocês estão tentando consertar que vocês viram aqui nos críticos. A prova de que as nossas críticas estão dentro das Escrituras e, obviamente, então a sua está fora, é que vocês até hoje não conseguem vir a público rebater as críticas. Não consegue chegar. E quando vocês usam as escrituras, como eu fiz análise aqui diversas vezes, vocês manipulam as escrituras para tentar achar alguma coerência. Manipulam, ou seja, eles mudam o sentido do texto, muda. Quando o Hélio Bianco ele veio falar que a coleta é santa e faz parte da salvação, que ele estava todo sem jeito, parece que ele não queria nem estar ali naquele dia. Parece que ele foi obrigado a falar. Aí ele ficou, vocês podem achar estranho isso, né? Você sabe que o povo ia achar estranho. Aí ele foi buscar uns pedaços bíblicos da lei que não tinha nada a ver com o assunto de dízimo e nem com coleta. Ou seja, vocês estão, vocês não falam das escrituras, Marsola. Isso a gente vai ver nesse culto. Vocês vão ver agora, irmão. Tá? A gente vai rodar isso aqui, ó. O Marsola não fala nada embasado nas escrituras, no conselho, ele não cita nada na Bíblia, e a pregação pior ainda. Você vai ver a pregação aqui, é aquela, ele lê o texto, e aí eles criam conjecturas, assim, eles associam o texto a alguma coisa da vida deles, alguma coisa que pode ser parecida com aquele texto, e isso são conjecturas, ou seja, vocês criam uma narrativa para ficar falando ali em volta, mas pregar as escrituras não prega. Nem de Jesus Cristo vocês falam. Aí vem você recebendo, fala assim, ouvi ele falando, amigo, o falar o nome de Jesus não significa que você está falando de Jesus. Falar glória a Jesus, falar Jesus assim, só o nome dele isolado, isso vocês estão usando o nome de Jesus, ao contrário, pior ainda, vocês estão usando o nome dele apenas como um rótulo para poder dizer que são cristãos, ou seja, você falou o nome de Jesus, então você é cristão, mas não fala de Jesus, não fala do reino, não fala do evangelho, não sabe falar sobre a obra da cruz, entendeu? Vamos ouvir aqui o restante. Então, a Irmandade, muitos irmãos e irmãs chegaram para mim, diz, agora estamos aprendendo, agora a gente está ouvindo o que é. Os irmãos ouviram isso para todo lado aí? É uma voz só. Mas que... Eu não vi ninguém falar assim, estamos ouvindo, Marsola. Ele falou, imagina o CCBano dizendo que agora é que está aprendendo. Imagina a cabeça desse CCBano, coitado. Mas lógico que tem irmãos CCB que vai falar que está aprendendo, né, Marsola? Tem gente que não dá o braço a torcer. Sabe que nós aqui estamos certo, sabe que o que está sendo dito aqui é coerente, é verdadeiro, tá? Mas o que fazem? Não, vamos falar que nós estamos aprendendo com o Marsola, né? A maioria do povo que vai perto dele e fala essas coisas, a chance de ser um puxa-saco é muito grande. Porque se for homem, ele quer ministério, porque lá todo mundo tem promessa de ministério. Eu quero saber como é que vai cumprir essa promessa na vida de todos os homens aí dentro, porque não tem tribuna para todo mundo, né? E aí a Irmandade está falando que está aprendendo muito. Escuta online. Vamos ouvir. De maneira que então, irmão, está sendo uma benção, um aprendizado, não só para a Irmandade, para o ministério também. Outra coisa que Deus preparou também, agora para esse ano, vamos, com a ajuda de Deus, ter reuniões aqui no Brás, pelo sistema online, para ancião, diácono ancião e diácono. E nós temos ainda na semana passada, passamos um assunto na reunião. Gente, presta atenção no que ele vai falar agora. Vocês não acreditam, tá? Ele vai puxar um assunto agora dizendo que eles são transparentes,
que o Marsola, ele vai dar um de defensor das coisas claras, abertas, né? E que o que ele tem que falar, ele fala mesmo abertamente e tal, mas ele não fala o investimento pesado que tem lá na CCB para fazer com que tudo seja sigiloso, catraca lá, eletrônica, que não entra ninguém que não tem a carteirinha, e dentro da reunião, gente, eles não podem gravar, não pode usar celular, não pode nada, absolutamente nada, tá? Até quando é feito online, o camarada na casa dele, se é ancião ou diácono, quando é reunião de ministério de diácono e ancião, não pode ter ninguém na sala onde ele tá, na casa dele. E se você gravar, tá? Que eu peguei um áudio aqui que me deu um baita de um trabalho para poder limpar o fundo. Por quê? Vocês não sabem. Fica uma voz eletrônica falando no fundo, tá? Tá lá, passando lá no notebook da pessoa, tá ouvindo o Marsola lá falar. Só que no fundo do som do Marsola tem uma mulher, uma voz eletrônica falando o número da carteirinha da pessoa que tá recebendo o som. Quando eu entro, eu faço um login. Eu tenho que pôr o número da minha carteirinha, eu tenho que fazer um login. Quando eu coloco esse login, o próprio mecanismo deles lá coloca esse número falando no fundo. Fica mais ou menos assim, ó. 9, 7, 4, 1, 9, 7. Ou seja, se vazar o áudio, você vai ouvir no fundo. Eles já sabem, eles vão ficar prestando atenção no fundo do áudio. Pelo número da carteirinha, eles vão saber quem é a pessoa que vazou. Gente, isso é uma tecnologia que vocês não têm ideia. Para fazer uma coisa dessa. Aí ele vem e fala. Vamos ouvir o que ele vai falar. Depois a gente entra. Vamos ouvir. Segue aí para vocês ouvirem. Que sobre a apresentação de novos anciães e até de novos diáconos, e que chegamos à conclusão que tem bastante diácono. E chegamos também ao resultado de que tem bastante ancião. E também chegamos à conclusão que tem muitos que não trabalham. E também chegamos à conclusão, tanto de ancião como diácono, que não tem muito, não é muito. Gente, eu vou explicar para você. Ele tá falando que chegou à conclusão nas reuniões dele que tem muito diácono que não trabalha. Sabe o que quer dizer isso aí? É que nos cálculos que eles estão fazendo, eles estão percebendo que tem diácono que não está trazendo o fluxo, um bom fluxo de dinheiro. A CCB agora, pessoal, presta atenção. Todo o foco da CCB está concentrado em coleta. Então, todo discurso que vir agora vai ser rara às vezes que vai ser um discurso que o fim dele, o que está por trás desse discurso não seja dinheiro. Raras, eu nem sei se existe, tá? Então, quando eles estão falando trabalha, não quer dizer trabalhar atendendo o pobre, indo fazer visita. O trabalhar, tem alguns que não estão trabalhando direito, ou seja, não estão indo levar para a igreja o que nós estamos pedindo. Ou seja, arrecadação de dinheiro, de coleta. Eles querem isso. Por isso que tem muito irmão focado em levantar dinheiro. Tem cooperador jovem inventando a distribuição do cofrinho. O cofrinho é entregue pela igreja. Aqui na minha região, que é onde começou essa malvadeza, eles dão o cofrinho, a criança leva para casa, mas não é da criança, tá, gente? O cofrinho não é dela, tá? Sabia disso? Não é dela. Ela leva para casa e traz quando ele estiver cheio. E aí, quando eles quiserem, eles pegam o cofrinho de volta e dá para outra criança. Entendeu? Se essa criança resolver não voltar mais, o cofrinho é da igreja, não é da criança. Nem com o cofrinho o coitado pode ficar. Não é da criança. Então, trabalho para ele é isso, é quem cria alguma ideia, alguma coisa, ou seja, algo que faça com que arrecadem mais dinheiro. Vamos ver. O que trabalha é alguns. Então, com a ajuda de Deus há de preparar reunião para os anciãos e para diáconos. Os diáconos mais antigos já sabem tudo e graças a Deus estão dando um andamento, uma estrutura boa. Mas os mais novos, tem muitos lugares que os mais novos estão embaixo
do mais antigo, e o mais antigo não solta, e o mais novo não anda. E da mesmo jeito é entre os anciãos. Tem os anciãos velhos que querem dominar tudo. E os novos ficam perguntando o que faz. Tem cidade que eu soube, não tão agora, mas teve cidade que eu soube, não vou falar o estado, não, vamos se apiedar de todos. Mas teve cidade, ancião depois de ordenado, com 17 anos, não atendia nem Santa Ceia na sua cidade. 17 anos de ministério. Para que ordenar esse irmão? Para que pedir esse irmão no ministério? Irmão, a Irmandade, hoje que não tem ministério, os irmãos... E ele, cara, é uma coisa que fizeram uma humilhação, coloca o irmão que 17 anos ancião não podia nem atender um batismo. Nem podia atender um batismo. E tá tudo normal. Aí ele dá uma risada agora e ele vai falar um assunto, ouça. Irmão, e até os anciãos que estão escutando, os cooperadores, os diáconos, mas irmão Cláudio não podia falar isso diante da Olha aí, Irmandade. gente. É agora que ele vai falar que é tudo aberto. Ele tá falando que as pessoas diziam, que alguns dizem assim, mas o irmão Cláudio não podia falar isso, né, no culto online, falar aquelas coisas. Olha a resposta do Marsola, é surreal. Vamos ouvir. A Irmandade também é crente, a Irmandade também vai se salvar. Não é só o ancião que precisa de conselho, a irmã também precisa, o irmão também precisa. O meu ensinamento, a irmã não quer ir para o céu, o irmão não quer ir para o céu, a Irmandade também quer. É todo, o ensinamento é para todos. Nós fazíamos, segurava, desculpa falar assim, segurava alguns assuntos, é melhor isso aqui, não é para a Irmandade, é só para o ministério. Que chegamos à conclusão que nós guardava tanto conselho aqui para não passar para ninguém, algum pegava aqui e punha na internet. Nós não... Marcelo está querendo dizer que as coisas que a gente diz aqui vazou de lá, as coisas corretas, as coisas justas, as coisas, a gente rebatendo as heresias, não, é que pegava os conselhos escondidos aqui e levava lá para a internet e colocava lá. Vai lá para a internet, ou seja, vem aqui para os críticos. Da onde você acha que vocês têm algum conselho bom? Da onde vocês acham que a gente, por acaso, alguma vez na vida pegou conselho de vocês para alguma coisa? A gente faz crítica contra as coisas que vocês ensinam. As nossas críticas aqui é em cima de material que vocês produzem, que é tópico de ensinamento, crentices, as pregações de vocês, até a sua, Marsola. Ele faz esse discurso, o CCBano desavisado, pessoal, que não assiste os críticos, que não vê nada, ele tá encantado com o Marsola. Ele vê o Marsola aí na tribuna agora, e o que ele imagina? Nossa, rapaz, o Marsola, você viu que bonito? Ele tá defendendo o povo. Ele tá falando, mas o povo precisa dos conselhos também. A gente não pode ficar escondendo os conselhos aqui. A gente não pode esconder os conselhos. A gente tem que entregar para o povo, né? Quem não assiste e não sabe a verdade, fica enfeitiçado. Ele acredita nas ideias do Marsola. Ele acredita, ele vai achar o Marsola, o homem mais justo, mais correto que já existiu. Vamos ouvir aqui o restante. Segue aí. Falava os outros que não têm testemunho falavam. Agora é nós que falamos. A Irmandade vai saber tudo que se passa na obra de Deus. Ah, que mentira, mas ele fala ainda com jeito sorrindo, gente, como se fosse algo, sabe, como se fosse uma conquista. A Irmandade agora vai ficar sabendo tudo que se passa na obra de Deus. Ele tá falando isso aí. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? Eles não deixam nem o culto ficar na página deles do Facebook, aliás, do YouTube. Fica uma semana, eles tiram, porque não quer que a gente vá lá analisar os cultos, olhar, eles não querem, tá? Por que eles não fazem as reuniões deles abertas para todo mundo? Igual faz o culto online agora. Coloca uma câmera lá de cima,
né? Lá filmando a mesa deles, filmando o que eles sobem na tribuna para falar. Por que não faz isso lá? Porque isso aqui é tudo conversa fiada. Aí ele vai dar desculpa que alguns assuntos que vai lidar com a vida das pessoas, esses eles não vão tratar. Você acha que é verdade isso aí? É lógico que vai ter algum assunto ou outro que lida, mas o Braz, meu amigo, o Braz, ele não lida com esses assuntinhos pequenos, não, de liberdade de uma coisinha de outro, tal. O negócio deles lá é lidar com o problema da máquina. É a máquina, tá? E você acha que eles vão querer vir tratar? Vamos ouvir, segue aí. É o que é conselho para o ancião, é o que é conselho para o diabo. O que vai ser sigilo é isso aqui: caso de família, casos delicados, casos comprometedores. São os primeiros a vazar esses assuntos, é o ministério. Já falei para os irmãos aqui, se você tiver um problema, meu irmão, e você for procurar o ministério, se prepara que você vai sair de lá com 2 problemas. Você vai continuar com o mesmo problema, que eles não vão te ajudar em nada, eles não têm conselho para dar, e você vai sair de lá tendo um outro problema que o ministério agora sabe do seu problema e logo, logo, o povo todo vai estar sabendo também. Segue aí. Causa que pode gerar uma instabilidade numa firma, numa obra, essas coisas não falamos, é segredo que cai para nós, e tem coisa que os anciãos têm que ouvir, e ouve, e tem que levar para sepultura. Não pode contar nem para sua amadinha esposa, viu? Isso aí eu acredito, mas as coisas erradas. Como o caso José Nicolau, que já pimbou, Jorge Cury já pimbou, né? Outros aí já pimbaram também, foram tudo embora, e até agora vocês não vieram contar as coisas. Já tem até inquérito policial, como eu já fiz vídeo aqui mostrando, coloquei o número dos inquéritos, coloquei tudo aqui, coloquei o áudio da escuta telefônica para todo mundo ouvir aqui, tudo tramado, tudo feito. E isso aí sim, eu acredito que vocês guardam no mais absoluto sigilo entre vocês. Só isso que eu acredito. De resto, meu querido, só por Deus vocês, tá? Isso é discurso só para engabelar as pessoas. Ele tá discursando para os fanáticos, tá? Eles já... É assim, pessoal, quando o camarada quer realmente ser coerente, ele fala ao mesmo tempo pro povo que tá preso lá, mas ele sabe que tem uns críticos assistindo, ele sabe, então, ele tem que ser coerente. Ele tem que ser. O que eu tô percebendo é o seguinte, o Marsola já chutou nós aqui, ó, pra cima, falou assim, aqueles lá não tem como nós enganar mais. Então, mesmo que eles me critiquem porque sabem que o que eu vou falar não é correto, eu nem vou ligar. Eu tenho que fazer esse discurso para continuar manobrando essa massa que sobrou na minha mão. É isso que eles estão fazendo. Sabe quando o pastor de alguma igreja aí, que é um espertão, ele começa a vender coisa em nome de Deus, tal. Ele sabe que os que estão fora não vão acreditar nele, mas ele não está falando para esse povo. Ainda que esse povo atire pedra nele, mas ele está falando para os cativos, aqueles que estão presos. E é exatamente o discurso do Marcelo. Nesse culto, eu bati o martelo para eles. Falei assim, eles sabem das críticas, porque eles comentam sobre a crítica aí, eles falam, só que ele tá dando uma de bom moço, ele tá pagando uma de que eu sou livre, eu gosto de transparência, hoje o povo vai ter que saber. Para quê? Para segurar essa massa, e esse povo acreditando neles, vão defendê-lo. Aí entra aqui, os recebendo os malucos que entra aqui, xingando nós, falando que vai pôr a gente na mão de Deus. Ou seja, eles estão rogando praga contra a gente. Sabe? Esses CCBanos que entram aqui, os fanáticos, eles são tudo que a Bíblia diz para você não ser. Entendeu? Idólatras, fanáticos, feiticeiro, macumbeiro, rogadores de praga, né? É tudo fruto da denominação. Vamos ouvir o Marcelo. Tem que contar, não tem que saber nada. Sigilo da família e da obra de Deus é teu, não é para ficar com ela. Ela também tem uma amicíssima dela, que ela, ó, tem. E os irmãos, você conta para outro irmão, ele também tem.
Tem irmão, não vou falar, viu, mas que dá vontade, deixa quieto. Mas tem irmão que não aguenta segredo. Algum fala, eu não aguento segredo. Cuidado, irmão, isso é um perigo. Andar num carro com um irmão desse, só... Andar num carro com o irmão desse, mas é nas viagens, esses homens devem falar tanta coisa, gente. Apesar que eles não andam mais de carro, né? Anda de carro dentro de São Paulo só, tá? Para fora, pro estado vizinho, você pode ter certeza, eles já vão de avião e lá é carro alugado, tá? É carro alugado, esses caras não viajam mais de carro para longe. Deus para ter piedade. Então, irmão, vamos tomar cuidado. O que a gente, segredo de família, segredo de um convívio, um assunto familiar que o irmão, a família te confiou para você, você fica sortando. Já estão ouvindo? Outro dia um ancião, vou contar um segredo. Voltei aqui. Você não conta para ninguém? Mas se você já está contando, você já é a primeira que delatou. Entendeu, irmão? Então, essas coisas, agora os ensinamentos, como estávamos dizendo, este ano vamos ter uma outra reunião geral de ensinamento em meados de setembro. Vamos ter outra reunião de ensinamento, porque achamos de muita importância essa oportunidade pelo sistema online, que fazemos aqui uma reunião com um grupo de anciãos mais antigo e daqui publicamos para o mundo inteiro, até para o país inteiro, em todas as regionais. Que parece que essa reunião, essa Assembleia Geral vai ser online, tá? Vai ser online. É isso que parece, tá? Agora eu pergunto, por que eles têm tanto medo de vazar as informações, o que eles falam nas reuniões? Por quê? Você acha que esses homens são transparentes? Você acha? Eu coloquei aqui um áudio que vazou de uma reunião de ministério no ABC Paulista. Foi a pior reunião que eu já vi na história da minha vida. Pode juntar até Universal, tudo. Vocês ouviram aqui. Eu coloquei para vocês verem. Eles tiveram a cara de pau de esnobar do dinheiro do povo. Não me venha com nota de R$100. Nota de R$100 é uma nota alta, gente. Você vai vir aqui, você vai depositar 100, é 200, é 300. Não, ele falou 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Isso tá na reunião. Só falaram de dinheiro a reunião inteira. O Marsola contando testemunho de que teve doação de coleta de milhões, sempre falando de valores exagerados. Aí o outro diácono vai contar um testemunho mentiroso de que um pobre, coitado, aposentado e doente, pobrezinho, ele fala isso. Pobrezinho que... ele, ao invés de, porque ele não podia ir na igreja, ele ficou 7 anos colocando a coletinha na sacolinha e ele levou na igreja a sacolinha de mercado na igreja com R$100 mil na sacolinha. Ou seja, ele nem percebeu que os números que ele estavam dando, né, não bate. Porque nós que estamos aqui, que não somos tapados, a gente que está vacinado, o que a gente faz? Eu fui fazer o cálculo, falei, impossível. Primeiro que isso não é um pobre. Ele falou que era um pobre. Um pobre. Se você dividiu 100 mil em 7 anos, porque foi 7 anos de coleta, dá muito dinheiro, dá o equivalente a R$1.200 por mês. R$1.200 de coleta por mês. Quem é o pobre que doa R$1.200 todo mês? Todo mês para a igreja. Primeira mentira, né? Que você... A segunda, como é que esse camarada colocou R$100 mil em uma sacolinha e foi para a igreja com a sacolinha? Primeiro que não cabe. Segundo, se coubesse, imagina a sacolinha estufada de dinheiro, gente. Como que alguém vai para a igreja desse jeito? E o pior, que o diácono, quando viu a pessoa lá com a sacolinha era tão mirradinha que ele falou que achava que não tinha nada ali.
Ou seja, a própria história, a mentira é controversa. Quando você vai analisar, você fala, não encaixa. Tudo que eu estou falando aqui agora, se tem algum CCBano aí bravinho aí, vai procurar no meu canal que isso está gravado em áudio da reunião dos seus anciões, tá? Que inclusive foi esse senhor aqui que atendeu a reunião, Marsola. Foi esse senhor que atendeu a reunião. Vamos lá, segue aí. Irmão, com 2 horas tem uma reunião, todos cientes, todos inteirados. Pronto, está tudo atendendo, ouviram. Então, o momento de levar ensinamento e passar conselhos úteis, tanto para a igreja, para a Irmandade, como para o ministério, é agora. Essa porta foi Deus que abriu. Tem algum ainda que é contra o culto online. Irmão, ainda outro. Acabou de falar no começo, eu mostrei para vocês, ele falou que o povo tá pedindo mais culto online, que agora ele já entrou, lembra que eu falei lá atrás no começo, falei, ele vai entrar em controvérsia na frente, aí tem algum que é contra o culto online, ou seja, eles falam, eles mudam a fala conforme o momento da narrativa. Eu já vi gente ser pego na mentira, sim, o camarada conta a mentira agora, mas ele sabe, ele se mantém. Daqui 1 ano você pega ele na mentira, porque ele esquece do que falou. Esses camaradas falam na caruda, que não chega nem terminar um discurso, ele mesmo entra em contradição com o que acabou de falar. Acabou de falar, gente. Sabe, é complicado. Tá aqui, vamos ver aí, Outro dia eu falei para os irmãos lá no Paraná, você nos preparou, estava com eles lá no sábado. Irmão, o culto online não é de Deus? Tem algum que fala que não é de Deus. Eu falei, então é modernidade, é coisa moderna, não é? É moderno. Então, já que você não gosta do culto online, você quer coisa antiga, então em vez de andar de carro, anda de jegue. Vamos apelar também. E eu vou mostrar para vocês. Já que você não gosta de nada moderno, não quer anestesia, vai sem anestesia. Arranca o dente também sem anestesia, ué. Deixa eu falar uma coisa pro Marsola aqui. Eles mudam, sabe? Ele muda a resposta, ele muda por quê? Os irmãos do Paraná, quando falou que o culto online não é de Deus, não tem nada a ver com modernidade. O que eles estão querendo dizer é que vocês, Marsola, ensinaram que não é de Deus. Isso não tem nada a ver com o avanço de tecnologia. O que tem a ver, o que eles disseram, é com a hipocrisia que vocês estão fazendo. Eles estão tentando ser pelo menos mais coerente. Ou seja, passamos a vida inteira dizendo pro povo que não era de Deus. E agora a gente vai meter esse carão aqui, falar que é preparação de Deus. Então eles estão com vergonha. Eles estão com vergonha na cara. E o que eles estão querendo dizer? Então falando assim, foi o tempo todo a televisão não era de Deus, era do diabo. E agora você está querendo dizer que é de Deus? Como é que a gente vai explicar isso aqui para a Irmandade? A conversa é... Mas você viu que o camarada é tão astuto, tá? Que ele não responde à indagação das pessoas. Ele muda a direção da fala para poder arrumar uma desculpa. Aliás, para arrumar uma resposta, ele muda o sentido da pergunta. Ou seja, eu não posso responder a sua pergunta, então eu vou dar outro sentido para a sua pergunta, para ficar fácil para eu poder responder. Vocês estão entendendo, irmãos? É essa a complicação, tá? Então, Marsola, né, os irmãos do menos coerente, não que eu concorde, eu não concordo, mas eles estão tentando ser coerente e o Marsola dessa desculpa esfarrapada, sabe? É até como é que ele deu uma resposta mal criada, gente. Porque eu fico imaginando essa conversa na mesa, lá em reunião ministerial, coisa séria. Eles oraram a Deus ali, foi orado, pediu para Deus vir com o Espírito Santo guiar eles. Pro Marsola fazer um gracejo desse, falando assim, então vocês têm que andar de jegue, né? Porque se vocês não gostam da modernidade, vocês têm que andar de jegue. Mas é que eu não tô nessas mesas, rapaz. Eu fico triste porque
a maioria desses irmãos de ministério da CCB são tudo frouxo, né? Porque se tivesse algum ali, um macho, ia falar para ele, deixa de dar uma de besta, Marsola. Tá pensando que nós somos crianças? Para de dar uma de besta, rapaz. Você tá desviando a conversa? Você não tá vendo que o que foi falado aqui é que você não quer assumir pro povo que vocês inventaram lá um discurso e falando que foi Deus que revelou? Você falou que foi Deus que revelou que a televisão era do diabo, agora você tá querendo vir com essa desculpa esfarrapada? Né? Porque o Marsola subiu no púlpito e eu fiz um vídeo, tá aí também no meu canal, jogando a culpa no povo, falando, tem uns aí do povo dizendo que a televisão é do demônio. Tem uns aí dizendo, ou seja, como se fosse a Irmandade que tivesse inventado isso. E tá lá no tópico de ensinamento. Eles criaram o tópico, espalharam pro Brasil e pro mundo inteiro e agora não quer assumir a criança. Não quer assumir a criança. Né? E embuchou a mulher e agora tá dando uma de que não sabe de nada. Vamos ouvir. E o povo dá risada. Que nem o Marcos tá falando aí, o povo dá risada. Olha lá, vamos ouvir o restante da conversa que ele teve com o pessoal do Paraná. Vamos ouvir. O pessoal do Paraná doido, não quer saber de culto online. Pelo menos eles estão tentando ser sinceros. Eles estão tentando ser coerentes. Eles não querem ir pro caminho que o Marsola tá indo, que é o caminho da hipocrisia na cara de pau. Ou seja, o hipócrita na caruda mesmo. Ou seja, não quero nem saber dos críticos. Vamos manter esse povo preso. Quem ainda estiver dando ouvido aqui pra nós, a gente faz um discurso passando a impressão de que somos as pessoas mais corretas do mundo, que tudo que a gente fala aqui tá com embasamento na Bíblia. A gente vai falar para esse povo aqui que aqui nós damos altos ensinamentos ótimos, bom, e que qualquer um que critica nós não é de Deus. Ou seja, eu fiz um resumo de tudo que eles vêm falando nesses últimos dias aí, na tribuna. Vamos ouvir. Você não gosta de avião, é moderno? Vai de a pé. Mas, irmão, nós temos que ser conscientes. Nós temos que pegar o ponto lá, o alto e o baixo, para a pessoa acordar. Não tem jeito, irmão. Desculpa falar. Desculpa falar. O Marsola, ele assume um papel que não é o dele. O jeito que ele tá falando agora aqui é de uma pessoa indignada. Como se ele fosse o camarada que estivesse correto. E os outros lá errado. Ou seja, ele muda o papel. Irmão, não tem. A gente tem que ser sincero, irmão. Tem que pegar um ponto do alto e um ponto de baixo e mostrar pra eles. Porque não dá, irmão. Tipo, sabe quando a pessoa ela fala isso? Quando você vê esse tipo de discurso na sua vida, né, na sua casa, na sua mãe, a sua mãe às vezes ela fala isso porque ela tá indignada porque ela tem razão. Não dá mais, eu tô carregando essa casa nas costas, eu faço tudo sozinha. Tem toda razão, o que ela tá falando é coerente, o que o Marsola tá fazendo não é coerente. É como um moleque que faz besteira na casa, entendeu? Larga a louça suja, entrou no banheiro, deixou lá o número 2, não deu descarga, fez e depois ele vai falar pra mãe dele, não dá mais, mãe, não dá mais pra viver nessa casa, porque ninguém vai lá dar a descarga quando eu faço o número 2, ninguém tá querendo lavar mais as minhas louças sujas. Ou seja, tem cabimento a pessoa que faz as coisas erradas querer dar uma de indignada? Não tem, é o que o Marsola tá fazendo agora. Ele tá fazendo um discurso de uma suposta indignação. Ele está indignado porque ele sim é o homem que persegue a justiça, correto, é o homem que é transparente, é ele que tá tentando consertar a CCB. Que na verdade o Marsola, ele é um cego dirigindo um ônibus cheio de CCBano, pisando no talo e carregando todo mundo pro buraco. Uma hora vai bater de frente isso aí. Vamos ouvir. Hoje o nosso palavreado tem que comunicar na íntegra. Não é meia palavra, não. Não é meia palavra. O Senhor falou muita coisa em parábola, mas para os apóstolos ele falava inteiramente, porque não entendia. Não entendeu, que explica-nos essa palavra. Nem vocês entenderam? É o que se passa na igreja. Nem você entendeu? Então vamos explicar de novo. E é desse jeito.
Tá bom? Então está entendido. Louvado seja Deus. A Irmandade trata de vir no culto. É de quarta-feira às 15 horas. Dá tempo de fazer o almoço, dá tempo de se aprontar, dá tempo de lavar a louça e vir bonitinho para cá. Entendeu? E quando é dia de culto, começa mais cedo. Não tem que levantar 9 horas, estou atrasado. Levanta mais cedo, hoje é dia de culto. Hoje é dia de culto às 3 horas. Depois que acabou o culto aqui, se der para fazer uma visita, vai. Se der para tomar um chá na casa da outra irmã, vai lá também. E Deus prepara um bolinho d'água lá, aquele bolinho de chuva, ou um bolo de fubá, coma também. Viva entre irmandades, se alegra, se festejem. Festejem a graça de Deus. Festejem a obra de Deus. Festejem a vossa união. O Braz está preocupado com o povo, né? Então eles querem eles querem fechar a bolha, ou seja, eles querem vão na casa um do outro, fiquem alegres, ou seja, eles querem que fiquem se comunicando entre eles sobre a graça, ou seja, ele quer fazer com que aqueles que estão, me desculpa a palavra aí, você recebendo, mas aqueles que estão mais alienados, eles se relacionem entre eles, assim eles fecham o cerco por lá de fora. Entendeu? É isso que eles estão querendo. A intenção deles é... Você nunca ouviu um discurso desses antes, tá? Ah, irmão, vocês têm que festejar. Irmão, vocês têm que ir na casa um do outro. Vocês têm que se alegrar. Não. É porque tá vendo que as coisas estão indo ruim. Tá indo mal, tá? Então ele tá fazendo um discurso aí como se fosse um belo discurso, fingindo que está tudo indo muito bem. Essa é uma tática muito usada em guerra. Em guerra é usado assim, ou seja, o país está indo pro brejo, estão tomando um cacete lá na guerra, mas as rádios a mando do governo está dizendo que está indo tudo bem. E vocês devem se alegrar. Não, estamos vencendo a guerra. E o povo nem tem noção da surra que estão tomando lá fora, que daqui a pouco vão invadir o país deles e vai carregar todo mundo preso. Todos eles as últimas guerras que teve no mundo, todas fizeram a mesma coisa. A guerra dos 6 dias lá de Israel contra os países árabes, a Segunda Guerra também, né? Não vou nem falar o nome dela para não perder o alcance. A Segunda Guerra lá num país lá, né, de Berlim, lá falava a mesma coisa. Não, estamos ganhando e nós vamos ganhar. Lá no Japão, a mesma coisa, vamos ganhar. E o Marsola tá fazendo a mesma coisa, tá enganando os incautos, tá? Querendo que eles se relacionem, fiquem firmes ali, porque eles estão com medo da informação da verdade. Quem está derrubando a CCB, primeiro, é a hipocrisia deles mesmos, que está sendo exposta justamente pela verdade. A verdade é quem está trazendo tudo à tona. Vamos ouvir o restante. Segue aí. Esse amor puro que está entre nós, sem falar dos outros. Está liquidado, então. Tá bom assim, Moeda? Pode se ajuntar, mas não fale dos outros. Então você já viu, você pode se ajuntar, mas não nos critique. É essa a mensagem. Vamos ouvir. Amor, ele achou que tá bom. Deus seja louvado. Agora vai subir para pregar o Joãozinho. Agora vamos esperar a palavra, hein?